la situación económica de la región. Ricardo es de la Universidad Federal de Río de Janeiro, analista investigador. Bueno, lo escuchamos. Una sola cosita. Vamos a robarle también a Crespo. Acá vamos a hacer el pentalema del panel y explicar simplemente. Si uno extiende demasiado su exposición, le deja menos exposición a nosotros. También tratemos de, no quiero cortar la palabra a nadie, pero tratemos de ser equilibrados, cada uno haga una especie de autocontrol. Hay muchos libros en librerías que enseñan estas cosas, así que bueno, les pido que eso simplemente, gracias. No por vos, por todo. Bom, primeiro eu queria agradecer o Cefidar e o Fabiano Amigo pelo convite. E agora falar do dilema que eu vou sofrer, que é falar em português, tentar falar da maneira mais devagar possível para ser entendido, mas também não me alongar demais para não atrapalhar os próximos conferencistas. Então eu vou falar sobre o tema aqui, sobre a economia brasileira, com mais ênfase no período 2011-2012. Tá? A grande questão é o que aconteceu com a economia brasileira, que vinha crescendo a taxas razoáveis, melhorando a distribuição de renda, com inflação baixa, de repente, de uma hora para outra, né, quando todos esperavam que continuaria esse processo, um governo de continuidade, ela caiu drasticamente. A gente vai ver os dados. E o que explicaria essa queda no crescimento do país? Então, a exposição, eu vou brevemente falar do período 2004-2010, para explicar as causas do crescimento nesse período e para a gente poder entender o que aconteceu com o crescimento a partir de 2011 e agora em 2012. Tá? O período 2004-2010, eu vou falar muito rápido, porque parece que já teve, eu escrevi um artigo com o Franklin Serrano, no comecinho de 2011, fevereiro, e ele parece que ele já discutiu esse artigo aqui, né? Então acho que eu não vou repetir o que já foi falado com muitos detalhes, mas só para deixar claro que a nossa tese de que o crescimento entre 2004 e 2010, ele se deve a dois fatores principais. Tá? O primeiro é uma melhora nas condições externas, a partir de 2003, né? E depois uma política monetária e fiscal um pouco mais, principalmente fiscal, mais pragmática, né? Uma política mais expansiva, aproveitando as possibilidades de crescimento que foram geradas com uma situação externa melhor. A média de crescimento foi 4,4% nesse período, que foi muito mais alto, foi mais que o dobro nos períodos passados, na década de 90 e da década de 80. A inflação conseguiu ficar dentro da média e teve até uma melhora na distribuição de renda, seja pessoal, seja funcional, e com todos os problemas de como você pode medir a pobreza, teve uma melhora, uma diminuição da pobreza nesse período. E isso se deveu em grande parte pela política do governo, que o Emanuel já falou um pouco aqui nesse período. Sobre as condições externas, o que aconteceu? A partir de 2003, né, com a melhora dos preços das commodities, as exportações brasileiras começaram a crescer muito rapidamente, o que deu um grande alívio para o balanço de pagamentos, as contas externas estavam com grandes problemas antes disso. E depois a liquidez internacional, que reduziu bastante, né, o risco país, o que eles chamam de risco país, que permitiu que as taxas dos países emergentes de juros pudessem ser mais baixas. Né? As taxas de interesse, né, poderiam ser mais baixas, sem evitar uma fuga de capital muito forte. Isso a partir de 2003 e foi ao longo do período continuou.
E o que o Brasil fez a partir de 2005, principalmente, com a possibilidade de reduzir a taxa de juros, já que a taxa internacional começou a cair, seja pelo risco, seja porque o presidente do Banco Central americano reduziu a taxa de juros também. Tá? Então a taxa internacional de juros baixou. O Brasil conseguiu baixar um pouco a taxa de juros, né, apesar de em patamares muito altos. E o Banco Central ele poderia ter, muita gente acredita que ele poderia ter baixado mais a taxa de juros, mas mesmo assim, no período 2004-2010, a taxa de juros real baixou tendencialmente. E além disso, os bancos públicos estimularam muito o crédito, né, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, os bancos do governo. Teve um crescimento forte dos gastos do governo, seja o consumo do governo, investimento da administração pública, investimento das estatais, né, Petrobras, Eletrobras, etc. E um aumento do salário mínimo e das transferências de aposentadoria ou transferências sociais que são vinculadas a esse salário mínimo. Tá? Tudo isso foram medidas levadas pelo Ministério da Fazenda que ajudaram o Brasil a aproveitar esse cenário de melhora externa e conseguir crescer mais nesse período. E daí, bom, um momento muito importante é essa virada na política interna do Brasil. E aqui não sei se vocês não sei se vocês conseguem reconhecer essa pessoa na foto. Ela mudou bastante, né? Ela mudou não só fisicamente, como mudou as ideias dela, parece ter mudado, a gente vai entender um pouco mais pra frente. Dilma Rousseff, hoje em dia presidente do Brasil. Ela, em 2005, 2006, quando existiu um plano de fazer um ajuste fiscal de longo prazo, ou seja, um déficit nominal zero, né, buscar um déficit nominal zero, igual a zero, fazer uma grande contração fiscal, ela brigou lá dentro com os ministros e deu entrevista no jornal. Ela é ministra-chefe da Casa Civil, uma das principais ministras, dizendo que o plano de ajuste fiscal é rudimentário, né? Tá? Então, isso gerou uma mudança dentro do governo que passou a ter uma política fiscal mais pragmática, de aumento do salário mínimo, de aumento das transferências, aumento dos gastos públicos e dos investimentos das empresas estatais. Próximo. Então, o modelo, assim, como eu explicaria esse crescimento recente, você tem uma restrição que é a meta de inflação. O Brasil precisa, está na lei que precisa cumprir a meta de inflação. A inflação depende do câmbio, como o Manuel já falou. E como que o Brasil conseguiu? Ele foi apreciando a taxa de câmbio, controlou a inflação e conseguiu gerar, graças à melhora externa, diminuir os juros também, e com isso crescer o PIB, primeiro pelos gastos em consumo, depois o gasto público veio ajudar bastante, e por fim o investimento privado foi atrás e garantiu um período de crescimento um pouco mais sustentável. Tá, então, esse foi mais ou menos como funcionou até então. Próximo. O problema é que em 2010 começou a ter um grande choque das commodities e o Brasil cresceu 7,5% em 2010 e a inflação começou a subir bastante. Aí começaram a dizer que a inflação era de demanda e que por isso precisava fazer uma política de ajuste, de aumento da taxa de juros real para controlar a demanda e controlar a inflação. É isso que foi feito, a área circular, esse foi a inflação de commodities, o próximo, em 2010, que foi esse aumento da taxa básica de juros logo em 2010, para controlar a inflação que estava crescendo muito. Seja qual o canal, seja apreciando o câmbio, seja pela demanda. O que foi feito, de fato, foi um aumento da taxa de juros, que foi de 2010 até o começo de 2011,
E além desse aumento dos juros da taxa básica, teve as medidas macroprudenciais, que são medidas de aumentar o custo do crédito, colocar imposto sobre o crédito ou aumentar o compulsório para aumentar o custo do crédito. Então, o crédito para o consumidor final aumentou.